Olá, boa tarde. Sexta-feira, dia 17 de abril. Sextou, pessoal. Então chega mais, que tá bom demais aqui na tarde do Grupo Tarobá de Comunicação. Muito obrigada por me receber aí na sua casa e vamos junto até às 3 da tarde, tá bom? Fica comigo. Abril é o mês da conscientização mundial do autismo, né? E para falar sobre este assunto, o médico pediatra e neurologista infantil Clay Brits vai participar do nosso programa hoje. E se você que está assistindo a nossa programação tem alguma dúvida sobre o autismo, envie a sua mensagem para o nosso WhatsApp 3315-1313, que o Dr. Clay Brits vai responder a sua dúvida ao vivo aqui pra gente, tá bom? Muito se ouve falar sobre o autismo e nós achamos esse assunto tão interessante, sabendo que esse mês de abril é dedicado a essa conscientização, né? Trouxemos então o doutor, ele é neurologista infantil, referência aqui em Londrina e também no Brasil, para participar junto com a gente. E teremos outras pessoas também participando aqui, outros entrevistados, falando sobre hemofilia, também falando algumas atividades que você pode desenvolver com os seus filhos aí na sua casa, você que tem o seu filho com espectro autista, também estaremos falando sobre isso e também alongamento. Se você ainda não se alongou ainda hoje, vamos se alongar junto? Então já separa aí um espaço da sua casa, para um pouquinho o que você está fazendo, porque teremos aqui um alongamento ao vivo para você fazer junto comigo, tá bom? E hoje eu começo o programa também atualizando a situação da Covid-19 aqui em Londrina, gente. Infelizmente, foi confirmado mais um óbito nesta madrugada em decorrência do coronavírus, né? Paciente do sexo masculino, com 61 anos de idade, ele foi internado na Santa Casa de Londrina no dia 31 de março e levado para a UTI no dia 4 de abril. E entubado no dia 8. O paciente era diabético. Os números de casos do coronavírus em Londrina são 76 casos, 2 a mais que o último levantamento, tá? 6 pessoas estão em isolamento domiciliar, 12 internadas e 53 recuperam-se da doença. Então, o saldo total em tratamento são 18 pessoas. O número de vítimas fatais são 5 pessoas e 4 casos ainda estão sendo investigados e quase 700 já foram descartados. E o recado que deixo para vocês é o quê? Vamos seguir aí as orientações da Organização Mundial de Saúde, das autoridades. O uso de máscaras já foi implantado aqui na cidade de Londrina, né, como obrigatório, o uso do álcool em gel, lavar bem as mãos, todos esses cuidados que eu acho que você já está cansado de saber, mas que não custa a gente frisar aqui sobre a importância desta prevenção. E vamos todos juntos contra a Covid-19. Hoje, dia 17 de abril, é o Dia Internacional do Hemofílico. Você já deve ter ouvido falar sobre esta doença, né? Para dar mais explicações aqui para a gente, nós vamos conversar agora com o doutor... Colocar aqui, doutor Fausto Trigo, meu iPad aqui falhou, doutor. Tudo bem? Seja bem-vindo, desculpa, Tudo tá bom? bem, boa tarde. Muita gente para a gente decorar, muitos entrevistados, graças a Deus, participando com a gente e acabamos não conseguindo decorar o nome de todos, mas seja muito bem-vindo aqui, tá bom? Muito obrigado, boa tarde. E hoje é o Dia Nacional e Internacional do Hemofílico. Dia Mundial do Hemofílico. Mundial. E é uma doença que eu já ouvi falar sobre isso, mas qual é, o que acontece, né? O que é realmente a hemofilia? Hemofilia são distúrbios da coagulação. Coagulação, lembrando, é aquele sistema que permite ao organismo não sangrar quando tem ferimentos. Então, quando eu tenho um ferimento qualquer, eu tenho o meu sistema da coagulação impedindo o sangramento, né? Então, forma-se uma casquinha, por assim dizer, naquele local de lesão. E o hemofílico é aquele paciente que tem um distúrbio de coagulação, então ele nasce com um distúrbio na cascata da coagulação, o que faz com que ele tenha sangramento espontâneo e muito sangramento quando ele sofre alguma lesão. Então, são doenças congênitas, felizmente são relativamente raras e praticamente todas são exclusivas do sexo masculino. Isso porque é uma doença... Acomete mais os homens? Praticamente só acomete homens, porque a transmissão genética se dá através do cromossomo sexual. Então, na verdade, só os homens têm essa patologia, muito raro, hemofilia na mulher. Olha, eu estou conversando aqui, gente, com o chefe do Hemocentro de Londrina, tá? O doutor Fausto Trigo, que está falando sobre essa questão da hemofilia, que hoje é o dia também de conscientização mundial sobre esta doença. E explica para mim, de que maneira que as pessoas podem estar tratando? Existe tratamento para hemofilia?
Na verdade, existe tratamento de suporte, né? Uma vez a pessoa nascendo com hemofilia, ela terá hemofilia até o resto da vida. Felizmente, no Brasil, o Ministério da Saúde formou uma rede bastante eficaz de tratamento de suporte aos hemofílicos, que consiste na distribuição de fatores de coagulação, esses fatores que estão deficientes naquela hemofilia específica. Então, esses fatores são comprados pelo Ministério da Saúde Federal e distribuídos no Brasil, nos hemocentros brasileiros. Então, aqui em Londrina, por exemplo, eu acredito que nós temos o maior cadastro de hemofílicos do estado do Paraná, acho que são algo em torno de 170, alguma coisa assim. E nós temos um ambulatório de atendimento aqui em Londrina, assim como qualquer hemocentro no Brasil tem o seu ambulatório. Nós temos todos esses pacientes cadastrados e registrados. Quando eles sofrem algum acidente, eles comparecem ao hemocentro para receber o fator de coagulação na veia. Eles recebem fatores de coagulação para mantê-los bem na casa deles, em domicílio. E, obviamente, quando eles vão ser submetidos a algum procedimento cirúrgico ou terão algum estresse físico que vai acometê-los futuramente, eles procuram o hemocentro previamente para que haja, então, um tratamento de suporte para evitar sangramentos nessas ocasiões. Esses pacientes, né, essas pessoas, elas têm mais chances de ter aí a contaminação da Covid-19? Não, absolutamente não. Eles não são imunodeprimidos, não são imunocomprometidos. O problema, na verdade, do paciente com hemofilia é que, infelizmente, muitas vezes ele tem alguma intercorrência que precisa levá-lo ao hospital. Independente disso, eles não são mais acometidos pela Covid e o Hospital Universitário aqui de Londrina, que é referência para o tratamento, né, de Covid aqui na região, continua atendendo normalmente os pacientes com hemofilia, se assim necessitarem. E me diz uma coisa, em relação à doação de sangue, né? Você é do Hemocentro, doutor, como que está a doação neste momento? As pessoas estão indo doar, vocês têm feito campanhas e as pessoas estão atendendo? Sim, não sei se vocês lembram, mais ou menos 2 semanas e meia atrás, quando iniciou-se, né, a conversa sobre o Covid, o isolamento horizontal da cidade de Londrina, houve uma queda substancial da doação de sangue, em torno de 50% a 60%. Naquele momento, então, nós viemos, né, à imprensa, inclusive aqui na Tarobá, solicitar que a população tornasse a doar, aproveitando, então, o isolamento social para sair de casa, doar sangue e retornar às casas. E nós tomamos várias precauções ali de distanciamento físico, né, além de asepsia desse ambiente. E, felizmente, nós tivemos uma resposta fantástica dos doadores nas últimas 2 semanas e meia, a ponto de que hoje a gente até solicita que as pessoas liguem no Hemocentro antes para entender se está tendo muita gente doando, para evitar aglomeração. E a gente está pensando em, a partir da semana que vem, instituir o agendamento como forma de atendimento exclusivo aos doadores, tamanha a procura que maravilha. Que tem ocorrido. Graças a Deus, a população de Londrina é muito solidária. Solidariedade, né? Eu acho que esse momento está fazendo as pessoas se tornarem mais solidárias. Então, temos que agradecer a todos que estão atendendo, né, ao pedido aí do Hemocentro. Doutor Fausto, muito obrigada pelas suas declarações aqui, pela sua participação, as informações e estamos de portas abertas para qualquer divulgação de outro projeto. Muito obrigado. Precisando de sangue também, estaremos aqui para falar. Muito obrigado, eu agradeço. Um abraço para você. Um abraço. Tchau, tchau. Bom, gente, agora a gente vai falar, sabe o quê? Com ela. Com a Sarinha. A Sara Presoto está aqui, vai participar aqui do nosso Vitrine Revista. Eu não estou entendendo muito esse negócio que vai acontecer, mas ela vai explicar agora para a gente. O que eu vou ter que fazer? A verdade é essa, Maica. Você vai ter que dançar. Ai, Jesus. Vai começar a partir de segunda-feira o nosso Desafio da Dança do Tarobá Cidade, com todos os apresentadores da tela da TV Tarobá e também os locutores da Tarobá FM 101.7. E você aí de casa também vai participar com a gente. Como que você vai participar? A gente vai ter o nosso professor de dança, que é um educador físico, Richards Moura, que está sempre com a gente no Tarobá Cidade. Ele vai dar as aulas, vai dar as coreografias, a gente tem que ensaiar, e o pessoal de casa vai filmar na frente da televisão, dançando também. Manda pra cá, porque tem prêmio. Toda semana tem prêmio pra você. Você já sabe quem é a sua dupla? Não, eu não tô nem sabendo. Você já tem uma dupla. Eu só posso antecipar que a minha dupla é o Havaí. É o Havaí, essa dupla? Ai, a gente vai dançar ainda com parceiro? Não com parceiro, que a gente tem que ter assim, 1 metro de distância, mas é a dupla, né? A tem dupla vai ter que ser coordenada. Então,
Eu sei que a Nossa, Juliana Jesus. Lucília está com Cid Ribeiro. Ah. Eu estou com o Havaí. Não, a Juliana não está com o Cid Ribeiro. Você está com o Cid. O seu parceiro é o Cid. Nossa, Cid E o parceiro Ribeiro. da Juliana Lucília é o Rafael Sanches. Misericórdia. Fora as duplas da rádio, né? Isso vai dar vários memes aí na internet. Vai, Quero pode só ter ver, certeza. Então, quero a partir só de ver. segunda-feira, começa o nosso Desafio da Dança no Tarobá Cidade, a partir das 11 horas da manhã, aqui na telinha da TV Tarobá. E você, minha convidada especial. Tá bom, né? Fazer o quê, né? Ó, um beijo que não pode dar. Sinta-se abraçada, tá? Muito bom Bem ter você aqui, apertado, meu bem abraço. apertado. Um beijo bem gostoso. Outro pra você. e Você pro vai Benjamin. dançar? Vou ter que- Se não dançar, né? Que a gente Você acontece. dança. Aí eu danço, né? Se eu não dançar, eu danço. Então a gente dança. Bom programa. Beijo Tô ansiosa pra ver você tá? dançando. Tchau. Ah, é, né? Quero só ver isso, gente. Quero só ver no que vai dar. Bom, agora no confinamento, você está em casa com a sua família. E por que não preparar um delicioso churrasquinho, hein? Hoje é sexta-feira e você tem os melhores cortes com descontos ainda mais imperdíveis no Mufato. Estamos tomando todas as medidas preventivas necessárias para a sua segurança e de nossos colaboradores também. No Mufato tem selinhos de descontos incríveis, gente. A cada R$20 em compras, cliente Clube Fato ganha um selinho de desconto para os talheres importados do Jamie Oliver. São 17 peças de aço inox para você comprar e colecionar para aproveitar tudo isso. Lembre-se, uma pessoa por família é o suficiente para fazer as compras, tá? Lembre-se também de higienizar bem as mãos e manter a distância de 2 metros um do outro. Confira as ofertas para você. Selinhos de descontos incríveis Mufato. Com talheres importados Jamie Oliver. A cada R$20, cliente Clube Fato recebe um selinho de desconto. Compre e colecione. E tem mais. Quinta e sexta são dias de carne. Coxa com sobrecoxa 5,39 o quilo. Bisteca suína 8,98 o quilo. Filé de tilápia no Clube Fato 9,95. Bisteca 19,90 o quilo. Colchão mole 20,87 o quilo. Oferta exclusiva do app. Óleo de soja 900 ml no Clube Fato a partir de 3,18. Mufato. É bem feito. É bem você. É, Mufato, juntos vamos superar bem este momento. E a partir de segunda-feira, então, você já sabe, né? Tem Desafio da Dança aqui no Tarobá Cidade. Ai, 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 quero só ver o que vai acontecer, hein, gente? Meu Deus do céu. Bom, abril é o mês de conscientização do autismo. A data ela foi estabelecida em 2007 com o objetivo de informar a população e, assim, reduzir a discriminação e preconceito, gente. Para explicar para a gente sobre este assunto, quem está aqui comigo é o médico pediatra e neurologista infantil Clay Brits. Clay? Brits. Isso, Clay. Agora falei certo. Escreve Clay Brits, né? Isso Eu fui mesmo. procurar na internet porque eu ouvi falar muito do senhor. Seja muito bem-vindo aqui. Eu agradeço. Como referência, neuro, né? Pediatria. Então, agradeço muito pela sua presença aqui para tirar dúvidas aí sobre este assunto. E realmente o autismo tem toda uma questão que deve ser desmistificada para as pessoas, né, doutor? Sim, o transtorno do espectro autista, ele leva a criança a ter problemas de atrasos de desenvolvimento, atrasos pontuais ou atrasos amplos, principalmente expressando-se por 3 comportamentos: uma dificuldade, uma inabilidade ou um desinteresse de interação social, associado a uma dificuldade de comunicação social, tanto por palavras quanto por gestos, e comportamentos excessivamente repetitivos e até com interesses muito fora do contexto. Então, essas crianças, desde os primeiros 3 anos, né, os primeiros 3 anos é o período em que aparecem os sintomas, e se você não começa a fazer uma intervenção precoce, essa criança pode ficar com atrasos severos durante a vida toda. Por isso que é importante os pais conseguir enxergar isso, porque de repente, por ser criança, não aparenta tanto apresentar esse tipo de sintomas, né? Tem até uma questão, a minha produtora está falando aqui que tem uma questão sobre isso aqui no WhatsApp. Vamos responder? Agradecer o pessoal que já está participando aqui. Ó, boa tarde. Meu filho tem 6 meses. Ele chora pouco e não consegue focar quando eu chamo o nome dele. Para mamar também é muito difícil, ele não pega sozinho. Será que ele é autista? Como eu sei? É a Fernanda Silveira de Cambé. Então, Fernanda e ouvintes, o que a gente tem que se preocupar quando observa o filho da gente com 6 meses, primeiro é isso, a Fernanda foi corretíssima, ela está se preocupando com o contato visual do filho. E, segundo, o bebê de 6 meses, ele já sorri,
ele já responde quando você conversa com ele ou você faz gracejos. E ela está percebendo que o filho não tem essa resposta. Além do mais, ele é muito dependente. Com 6 meses, o bebê já tem uma busca ativa pelo peito, uma busca ativa por objetos, e ele não é muito assim. Então, ela só colocou 2 sinais. Sim, 2 sinais. Mas são 2 sinais que tem que chamar a atenção do pediatra, sim. Especialmente se o bebê ainda não estiver balbuciando, que é aquela fase em que o bebê já começa a fazer com a voz, né, com a boca, ele já começa a fazer bababá, tititi. Se ele não estiver fazendo isso com 6 meses, também é um risco, é um sinal importante. É importante, então, os pais, assim que verem esse tipo de acontecimento com o bebê, ser diferente, buscar que tipo de profissional? Um pediatra mesmo? Já ir direto no neuro? Qual que é o profissional que ele deve procurar neste primeiro momento? Olha, a princípio, o pediatra. Mas muitas vezes os pais estão tão preocupados e que eles acabam querendo o especialista. Então, a minha sugestão é procure diretamente o especialista. Não só pela questão do diagnóstico, mas se o diagnóstico realmente se concretizar, o especialista já vai estar preparado para dar todas as orientações de intervenções, orientações medicamentosas se precisar, orientações relacionadas a como os pais devem proceder em casa e durante as atividades fora de casa. Temos mais uma pergunta aqui, doutor, chegou para a gente. Pessoal do WhatsApp, muito obrigada quem está participando. Tem um filho autista, ele tem 7 anos. Ele precisa arrumar toda a casa antes de dormir, senão ele não dorme. Deixa tudo organizado mesmo. É normal? O que preciso fazer? Ajudo ele a arrumar a casa ou não? Brigo com ele? É o José dos Santos de Londrina participando com a gente. Muito obrigada, José, pela sua pergunta. É um sinal muito presente essa organização do autista? Não só organização. O que chama mais atenção aqui não é a organização, é a rigidez para a mudança. Então, querer organizar é até natural de muitas pessoas, e tem pessoas que são mais organizadas que as outras. Sim. O problema é quando ele quer organizar todos os dias, independente se está deixando a mãe triste ou a mãe aborrecida, ou se naquele momento tem uma visita em casa e ele tem que respeitar a visita. Né? Você vai limpar a sua casa e passar com a vassoura na frente da visita? Não pode, né? Sim. Quem tem autismo não tem essa habilidade de empatia, de perceber que a sua atitude repetitiva está aborrecendo o outro. Então, essa dificuldade de perceber que o outro não quer, que o outro está triste, que o outro está aborrecido, que o outro está feliz, eles não conseguem fazer essa leitura emocional dos gestos, a leitura emocional das atitudes, que eles têm no dia a dia. Então, a questão não é a limpeza, a questão é a rigidez. Pode ver, a mãe está preocupada com o quê? Poxa, doutor, eu tenho que fazer isso todo dia, eu tenho que estar ali próximo e toda hora, eu vou ter que ceder toda hora? Não, a senhora não vai ter que ceder. Ele vai ter que aprender a lidar aqui com a situação social de que limpar a casa nem sempre é necessário. Então, eu sempre dou sugestões assim relacionadas a tira foto da casa inteira e mostra para ele o que é uma casa limpa e uma casa que pode não estar totalmente limpa, mas ela é possível de estar vivendo bem naquele ambiente. Tem que ser bem didático mesmo. Muito. Com autismo, a gente tem que trabalhar muito visual, informações concretas e fazer toda uma metodologia de aprendizagem no qual ele não seja forçado a ter que fazer abstrações e imaginações daquilo. Tem que ter uma linguagem muito direta. Doutor, tem mais uma pergunta, é um assunto acho que chama muita atenção das pessoas, por isso que está chegando tantas perguntas aqui. Agradeço quem está participando, continue enviando aqui para a gente. Vamos ver aqui a próxima pergunta, então. Da Mariana do Jardim Sabará. Minha filha Heloísa grita muito, ela é autista e tem 18 anos. Por que ela grita? Tem outros amiguinhos autistas e eles são mais quietos. Me ajuda, doutor. Bom, 70% a 80% das crianças com autismo apresentam comorbidades, ou seja, condições que não são autísticas puramente, mas se associam ao autismo. Então, por exemplo, distúrbios de processamento sensorial. O autista ele tem uma audição, muitas vezes, extremamente sensível. Às vezes, cai uma agulha no chão, eles percebem. Então, essa audição, às vezes, faz eles se incomodarem, a ponto de eles não quererem chegar perto de um lugar que esteja tendo um barulho que não incomoda você, mas incomoda ele.
Talvez o que esteja acontecendo com ela seja alguma questão relacionada ao fato de que ela tem alguma hipersensibilidade. Então, tem que conversar com o terapeuta ocupacional que está avaliando ela. Segunda possibilidade, se ela não fala, muitas vezes a forma que ela tem de expressar uma dor, de expressar uma contrariedade, de expressar um aborrecimento, um medo, é gritando. E ela não tem, em torno de 20 a 30% dos autistas podem não vir falar nunca. Especialmente se ela já tem 18 anos, provavelmente ela não vai falar. Então, ela vai ter que se utilizar meios que a gente chama alternativos de comunicação suplementar. Então, precisa ser feita uma avaliação pela fono para ver se o problema não é a questão relacionada à comunicação. Autistas hiperativos gritam muito também, autistas opositores. Isso que eu ia perguntar, quais são existem graus de autismo, doutor? Sim, existem 3 graus. Leve, moderado, severo. Quanto mais dependente for a criança, ou adolescente, ou adulto das pessoas em sua volta, quanto mais a linguagem estiver prejudicada e quanto mais esse indivíduo não conseguir dar conta de coisas simples do dia a dia, ele sai do leve e vai para o severo. Então, quanto mais cedo a gente faz o diagnóstico de autismo, a gente tem condições de mudar essa trajetória. Crianças autistas que têm um risco de não vir a falar nunca, se o diagnóstico for feito com 1 ano e meio, 2, e for feito um trabalho muito bom e adequado, ela pode vir a falar. Isso que eu ia perguntar, sobre essa questão do desenvolvimento. Quanto antes detectado o autismo na criança, ela consegue ter uma vida normal, se tornar uma pessoa normal? Como que funciona? Isso vai depender de alguns fatores. O primeiro fator é o comprometimento intelectual. 50% dos autistas apresentam também deficiência intelectual. Então, se ele já nasce com uma deficiência intelectual, isso já vai restringir bastante o futuro dele. As questões relacionadas à linguagem e habilidades específicas que esses autistas podem ter que vão trazer vantagens no futuro. E o diagnóstico precoce. Se tem algo que realmente modifica o futuro de uma criança com autismo, é o diagnóstico ser feito antes dos 3 anos. Porque se você demora muito para fazer o diagnóstico, essa criança vai tendo comprometimentos em sequência, porque ele passa a ganhar idade, mas ele não ganha habilidades. Então, ele passa a ter atrasos que vão atrapalhar ele para se desenvolver bem aos 3, aos 4, aos 5, quiçá aos 10. Então, tem que fazer todo um trabalho precoce para que ele atinja desenvolvimentos mínimos da sua idade atual e que isso vá evoluindo a partir daí para que ele venha a ter capacidade e habilidade de autonomia lá na frente. Muito interessante, né? Agora eu convido você e o doutor também para me acompanhar aqui comigo, gente, o depoimento da Alessandra Grazielli. Ela é mãe do Enzo, ele tem 3 aninhos e desde já agradeço a Alessandra também por dividir com a gente um pouco da rotina dela com o filho que é autista. Confere aqui comigo. Oi, Maica, boa tarde. Oi, pessoal, boa tarde. O meu nome é Alessandra, eu tenho 35 anos e um filho de 3 anos, o Enzo. Com 1 ano, nós começamos a perceber algumas características diferentes no Enzo das outras crianças. Ele começou a não atender mais pelo nome, a não ter mais contato visual, a não se interessar por brinquedos e nem tudo aquilo que toda criança nessa idade se interessa. Ele já andava, então ele andou precocemente também. E ele teve regressão total de fala. Com 1 aninho, ele já falava algumas palavrinhas, como mamãe, papá, tetê, e de repente ele parou de falar totalmente, ele teve regressão total da fala. Além de movimentos estereotipados, ele ficava um tempão brincando com as mãos, com os dedinhos. E isso nos chamou muita atenção e nós fomos procurar por apoio profissional. E com 1 ano e meio recebemos o diagnóstico de autismo. O Enzo é autista moderado não verbal. Para nós, no começo, foi muito difícil. Acredito que para toda a família é assim. Primeiro, nós não conhecíamos o que era o autismo. E nós nos vimos num túnel fechado, sem saída. E com a ajuda da minha família, dos profissionais e dos amigos, nós começamos a entender o que era e começamos a intervir. A intervenção, quanto mais precoce, melhora o resultado. E a gente começou a intervir com terapias, natação,
fono, físio e mais. Nós crescemos muito nesse período. Então, de 1 ano e meio para cá, o Enzo evoluiu bastante. Ele é muito carinhoso, ele é muito brincalhão, ele voltou a atender a gente quando a gente chama ele pelo nome. E o que eu queria falar hoje, principalmente, é o seguinte: o que importa é o hoje e o amor que a gente tem pelos nossos filhos. Amanhã nós não sabemos, mas isso é independente do autismo. Nós não conhecemos o amanhã das crianças neurotípicas, não sabemos o amanhã das crianças atípicas. Então, o que a gente tem que fazer é hoje. E só o amor constrói. Então, com o amor, nós vamos construir um amanhã muito melhor. Eu fico com a voz um pouco embargada, que é um pouco difícil para mim também, mas assim, o que eu queria falar é que nós precisamos ser felizes hoje. E esse é o legado que a gente tem que deixar, fazer o nosso melhor hoje. E o Enzo, ele está se desenvolvendo cada vez mais. Todo dia ele vence o autismo. Tem dias que por minutos, tem dia que por horas e tem dia que ele vence o autismo o dia todo. Então, dia após dia, ele está construindo um futuro melhor pelo amor que nós temos, pelos profissionais e pela nossa família. É isso, gente. Um beijo. Tchau, tchau. Doutora, é um susto para a família, né? Você viu ela falando que no primeiro momento, quando ela foi confirmado o autismo, foi um susto, um baque para a família. Sim, porque os pais, antes de saberem que o filho tem autismo, eles têm sonhos, planos, têm uma vida vamos dizer assim, planejada. Nasce uma criança que apresenta limitações que vão ter que fazer os pais saírem do seu estado natural e ter que ir atrás de fono, ecoterapia, hidroterapia, psicologia, intervenção precoce, etc. Esses pais passam a não ter mais tempo para eles mesmos. Então, isso há alguns aspectos que a gente precisa levar em consideração. Está todo mundo aí em casa e se isolando por causa de um período de 2, 3 semanas aí por causa de uma pandemia. Os pais que têm crianças com autismo, às vezes, limitam-se muito mais do que nós estamos limitados. Porque muitos pais que têm filhos com autismo não saem de casa para nada, porque eles não conseguem ter um convívio social natural com uma criança que muitas vezes vai ter crises de agressividade, irritabilidade, ou, por outro lado, essa criança tem fobia ou medo de ir para lugares que tenham muitas pessoas. Então, cuidar da família é muito importante. O mês de abril, dedicado à conscientização, ele também tem esse papel. Dar voz a pessoas que convivem com essas crianças, com esses adultos, com esses adolescentes, e que também, devido a tudo isso, apresentam mais risco de ter quadros depressivos, transtornos e crises de ansiedade. Pais de crianças com autismo têm mais risco de desenvolver doenças crônicas no futuro, tem mais risco de separação conjugal, a dissolução familiar é muito mais comum em famílias que têm filhos com autismo. E nós sabemos que o papel da família é crucial para que essa criança se desenvolva. Porque não basta fazer intervenção lá dentro da clínica. Tem que tirar o que é feito ali e levar para o dia a dia. Na escola, no parquinho, em lugares que esses pais vão conviver socialmente. Gente, é um assunto bem amplo. Dá para a gente ficar aqui, eu acho que a tarde toda falando. Eu agradeço pela sua presença, Dr. Clay. O Dr. Clay, ele é neuropediatra, pediatra aqui em Londrina, trabalha, né, pelo que eu pude perceber através da postagem que eu fiz anunciando que ele viria aqui. Muita gente fala mesmo do seu trabalho. Então, parabéns. Muito obrigada pela sua presença e por esclarecer as perguntas também dos nossos telespectadores, viu, doutor? Eu agradeço muito também o convite de vocês e faço um convite a todos que visitem o site do entenderdoautismo.com.br e da neurosaber.com.br, que é um instituto do qual eu faço parte também e faço esse trabalho não só de atendimento clínico, mas também de educação continuada de quem precisa desse tipo de informação.
Parabéns, viu? Um abraço, muito obrigada, Eu que tá? agradeço. Obrigado. Importante assunto, né, gente? Muito legal conhecer um pouco mais sobre esse universo, né? Bom, e você, hein? Ama chocolate? A Aline oferece várias opções saborosas para o seu dia a dia, gente. Tem o chocolate culinário, para você preparar aquela receita de família. E tabletes com sabores para você se deliciar. Agora que acredita que não tem adição de açúcar e ainda vem com colágeno? Pois é, pode comer sem culpa mesmo, viu? Então você também pode experimentar os novos bombons Linea, muito cremoso, chega a derreter na boca, gente. Vou aproveitar essa embalagem aqui, ó, super bonita, e dar de presente. Tem coisa melhor do que compartilhar momentos doces com quem amamos? Chocolate com sabor é Linea. Experimente e se apaixone. Ó, recentemente, né? A Tati já vai participar com a gente? A Tati vai participar com a gente. A Tati, ela é psicopedagoga. E ela vai participar aqui comigo, porque estamos falando sobre essa questão do autismo, né? E hoje, o mês de abril, é o mês de conscientização do autismo, então eu trouxe aqui alguns profissionais que possam aí contribuir com você que está acompanhando o nosso programa, que tem um filho autista ou conhece alguém que tem o filho autista. A Tati está aqui junto com a gente. Seja bem-vinda, Tati. Você é psicopedagoga. Sim, a minha formação é psicopedagoga. Atualmente eu trabalho em escolas, né, com intervenção em sala de recurso e sou professora de apoio de alunos com transtorno de aprendizagem. Ó, a Tati está aqui comigo, eu convidei ela para já ficar aqui comigo, porque agora eu vou conversar. Eu conheci recentemente, através do Instagram, a Aline Arada. Ela é de Guaraçu. Ela começou a me seguir no Instagram. E o nome de identificação na página dela, gente, me chamou muita atenção. É Eu e Minhas Crias. E aí eu achei aquilo interessante. Falei, o que essa menina está colocando esse nome, né? Aí fui lá ver a história dela. Ela tem 4 filhos, sendo que 2 são do espectro autista. E eu achei a história dela tão interessante, porque você vai acompanhar comigo por que eu convidei ela para participar aqui comigo e dar o depoimento dela. O trabalho que ela realiza com essas crianças é, assim, fenomenal. Aline, tudo bem, minha querida? Seja muito bem-vinda aqui. Ó, a gente vai retornar a ligação, porque está tendo delay. Ela mora em Guaraçu e ela tem 4 filhos, sendo que 2 são do espectro autista. E eu vejo, Tati, que ela realiza atividades, ainda mais agora por conta do coronavírus. Ela não está podendo fazer as terapias, algumas coisas foram limitadas, mas ela permanece realizando os estímulos que são tão importantes para essas crianças, né? Isso. Eu sempre digo que trabalhar a aprendizagem com autista é sempre um desafio, porque como o Dr. Clay disse, a aprendizagem ela é progressiva. Então, sabe aquela história do murinho que você vai colocando um tijolinho a cada dia? O autista, se você deixar de colocar, o muro não vai ficar da mesma forma, ele pode cair, inclusive, ele pode haver regressão. Existem pais que são extremamente dedicados, existem pais que estão preocupados porque não tem os materiais que na escola, às vezes, o autista tem acesso, às vezes no consultório de psicopedagogia, fones e tudo mais. Mas eu sempre digo que o mais importante é a atenção que a gente vai dar para esse autista em casa. E o fundamental, eu acho que a palavra-chave para a gente continuar trabalhando a aprendizagem do autista em casa é manter uma rotina. Existem papelarias, existem empresas que têm, inclusive, esse quadro pronto, mas os pais podem fazer em casa de uma forma muito simples, que consiste em imprimir imagens sobre as atividades que o autista vai fazer durante o dia, desde escovar os dentes até brincadeira, dormir. Que é um aprendizado, as coisas mais simples, é um grande aprendizado para ele, né? Aproveitar aqui, ó, Tati, a Aline voltou. Oi, Aline, tudo bem? Tá ouvindo bem agora, Aline? Oi, mãe. Tá ouvindo bem? Mais ou menos. Mais ou menos? Vamos tentar conversar aqui, então. Caso você não esteja ouvindo bem, a gente retorna a ligação, tá bom? Tudo bem. Aline, conta para mim a sua experiência, quer dizer, para mim não, que eu já conheço a sua experiência com os seus filhos, mas conta um pouquinho para o pessoal de casa, para o pessoal que está acompanhando aqui a nossa programação, sobre a sua história. Você tem 4 filhos, sendo que 2 são do espectro autista, né? Isso, tenho 2 filhos, 4 filhos, 2 dentro do espectro autista, cada um em um tipo de autismo diferente, um é Asperger
e o outro, ele é o autofuncional. Parece muito, mas os dois são diferentes. Como que você conseguiu identificar que eles tinham autismo? Qual foi a primeira coisa que te chamou a atenção, assim, indício disso tudo? Bom, os dois passaram por uma gravidez um tanto conturbada, né? E aí, pelo mais velho, vir com alguns problemas de saúde, ele já fazia um acompanhamento com alguns médicos. E aí, o diagnóstico dele foi um pouco mais tardio, que a gente morava em outro estado, então foi mais difícil o diagnóstico. A gente não conhecia muito sobre o autismo, né? Foi mais complicado. Já o do segundo foi mais precoce, porque com o acompanhamento ele já passava por neurologista, né? Por vários especialistas. E aí ele já tinha a escola também já detectou, aqui já esse universo autista já é mais forte do que onde a gente morava, né? Então a escola já auxiliou bastante. O comportamento dele não era normal como o das outras crianças, e o que facilitou bastante o diagnóstico. E foi assim que a gente foi em busca do diagnóstico, e com 2 anos e meio o segundo teve o diagnóstico. E me diz uma coisa, Aline, o que me chama muita atenção é o trabalho de estímulo que você realiza. O que você faz no seu dia a dia para que essas crianças se desenvolvam? Eu não entendi, Mai. Eu quero saber quais são os estímulos que você realiza no dia a dia para que os meninos, né, eles tenham um desenvolvimento. Eu procuro buscar vários tipos de estímulos, né? A psicomotricidade eu trabalho bastante. O linguajar dele, eu trabalho muito o contato por causa da rigidez deles, então contato com a terra. Tudo que eu puder estimular, eu estou trabalhando, seja na fala, que o deles não é muito fraco, mas não é tão evidente. Ambos têm ecolalia, que é a repetição, então é um pouco mais complicado, então é preciso trabalhar sempre a fala, né? E a conexão motora deles é muito, muito fraca, então eu tenho que trabalhar sempre essa parte da coordenação motora com as crianças. E a gente trabalha com o que tem, não tem jeito, tem que trabalhar com o que tem. E a gente vai desenvolvendo, seja com colher, com tapete, cordinhas, procurar trabalhar essa parte o máximo possível. Tá certo, Aline. Tati, me diz uma coisa, o trabalho que ela realiza é esse mesmo, você viu? Ela falou que ela realiza trabalho com o que ela tem, com o alcance dela. É muito interessante isso, parabéns pela iniciativa dela, eu acredito que esteja sendo um desafio e deixo assim como sugestão atividades de ritmo, de musicalização para desenvolver a linguagem, músicas partindo do foco de interesse, com certeza os filhos dela têm focos de interesse, é muito comum no autista, né? É aquela coisa, às vezes é mundo subaquático, é o mundo da moda e partindo desse foco de interesse a gente planeja atividades que vão chamar a atenção do autista no dia a dia, né? Então, assim, uma simples amarelinha, uma atividade de ritmo, de coordenação motora, que ajuda muito, e não só crianças pequenas autistas, né? Os mais desenvolvidos também. Como o doutor disse, é importante levar todo esse trabalho realizado externo para dentro de casa. Você percebe que a Aline, ela realmente trabalha constantemente, né? Essa questão do trabalho em casa. Então, a família tem que abraçar a causa mesmo. É muito importante aquela questão de todo dia um pouquinho, né? Não desistir do contato visual. Eu não sei se no caso dos filhos dela, eles já tiveram contato visual, se são autistas não verbais. Mas, assim, não desistir, né? Eu sempre falo, eu deixo a sugestão, assim, para as mães, para os pais. Pega o brinquedo ali na hora que a criança tá brincando, sem que ele espere, e chama ele, né? Agacha, faz o contato no campo visual dele e chama a atenção dele para você,
com o olhar. Se ele não conseguir, pega o brinquedo, vai trazendo para perto do seu campo de visão. Todo dia um pouquinho, quem sabe, né? Dessa quarentena a gente consegue. Ô, Aline, como que as suas crianças se relacionam? Porque são 4. 2 com espectro autista e 2 não. Como que é a relação deles, dessas crianças, dos seus filhos? É um tanto complicado, porque o autista tem momentos que ele quer ficar sozinho, né? Ele não quer manter contato com ninguém. E os mais novos, que não são autistas, eles ainda são novos demais para entender isso, né? Então, eles ficam ali, eles querem brincar, eles querem ter o contato, e o que dificulta um pouco essa parte social. Mas na relação em socialização, os 2 mais novos ajudam bastante, porque o autista ele tem essa dificuldade, né, na socialização com outras pessoas, e aí eles, tanto com os irmãos mais novos, a gente consegue trabalhar isso daí, o dividir, o cumprimentar, o manter o contato visual. Geralmente o autista não vem com esse contato visual e a gente precisa trabalhar isso em casa. Então, as crianças ajudam muito a lembrar das tarefas, a seguir a rotina. Os meus filhos são amores. Nessa que legal. Parte, ajuda bastante. Que bom, viu, Aline? Fico muito feliz em ter você participando aqui com a gente hoje. Muito obrigada pelo seu depoimento, por topar, né, colocar a sua vida aqui para todos nós sabermos e que sirva de incentivo e de inspiração para as outras mães. Né? Porque não é, no primeiro momento, aquele impacto de medo, de incertezas, mas olha só, a Aline, ela tem 4 filhos e ela está super feliz aí, realizada, para ver pelo rosto dela. Então, Aline, um beijo para você, muito obrigada pela sua participação, tá? Parabéns. Eu que agradeço, Maica. Precisando, estamos aí. Tá bom, uma fofa, né, Tati? É isso mesmo, né? Você vê que é dedicação. Sim, tem gente que tem tanto material em casa, né? Tem acesso a tantas coisas e não faz metade disso. O contato afetivo com os filhos nesse período, às vezes, fica assim um pouco mais difícil, né? Principalmente em caso de autistas agressivos, chega um momento que você quer gritar como você grita com um neurotípico mesmo, só que os autistas não entendem essa programação, eles precisam de contato. Então você vai ser a louca daí no caso, porque você vai estar gritando vai falar com uma criança sozinha, autista, né? isso. E ele não vai entender que você está brigando, né? Por isso o quadro de rotina ajuda muito, né? Você chega para ele e fala assim, estava combinado isso daqui hoje, você não fez, a gente não tinha combinado, sempre é importante combinar junto com ele qual atividade vai ser proposta para aquele dia, né? No caso da Aline, que tem os outros filhos, é muito interessante porque relembra um pouco os amiguinhos da escola, a rotina, não sai totalmente, né? Ajuda na convivência social, né? A seguir regras. Tati, muito obrigada também pela sua colaboração, viu? Parabéns, Obrigada. 24 anos, gente. Já tem todo esse conhecimento, né? Imagina. Essa experiência em relação a esse assunto. Então, muito obrigada, tá bom? Eu que Pela sua agradeço. presença, tá? Obrigada. Um abraço. Gente, o assunto aí vai longe, né? A gente vai voltar a falar sobre este assunto aqui em outro momento, tá bom? Especial, gente, Vale Sorte Especial Solidária, isso mesmo. Continua por apenas R$5, viu? Além de concorrer aos prêmios que podem mudar a sua vida, você também contribui com a Santa Casa, nesse momento em que ela mais precisa. Domingo tem sorteio, olha só o que te espera. Com Vale Sorte Especial Solidário, você faz o bem e ainda concorre a prêmios que podem mudar a sua vida com apenas R$5. Você vai concorrer a 3 prêmios de 5 mil, 10 prêmios de R$1.000 no Giro da Sorte e um Onix 0 km no quarto prêmio. Muito dinheiro e um Onix. São 14 prêmios por apenas R$5. Isso mesmo, 14 prêmios que podem mudar a sua vida com apenas R$5. Compre já nos pontos de venda, no site ou no aplicativo. Concorra a 14 prêmios e contribua com a Santa Casa. Gente, contribua por apenas R$5. Você pode ganhar um desses prêmios, são 14 prêmios. E se você quer comprar sem sair de casa, acesse www.valesorteparaná.com.br ou entre em contato através do WhatsApp 43 991 10 2288. Vale Sorte, a corrente do bem pela Santa Casa. Nós vamos para um rápido intervalo, não saia daí, eu não vou voltar dançando. Quer dizer, eu não vou para o intervalo dançando, tá, Alexa? Não, olha só. Segunda-feira só, tá bom? A gente volta já.